Olá, voltamos agora com a Vânia Alves, que faz 4 anos e meio que trabalha na área de jornalismo humanitário e é jornalista e assessora de imprensa do Médicos Sem Fronteiras. Olá, Vânia. Oi. Primeiramente, você faz muitas entrevistas com pessoas que estão numa situação mais delicada e tudo mais. Como que você trata essas situações? As dicas que eu dou sempre assim, é ouvir de uma forma respeitosa. Os nossos pacientes de Médicos Sem Fronteiras, em geral, são pessoas que passaram por situações muito difíceis, que é preciso ter respeito por essa dor deles, e situações difíceis mesmo, né? Entender que ali, numa entrevista como essa, se coloca uma relação de poder, que você tem mais poder que o entrevistado. Então, assim, ter respeito com o entrevistado, né? É esse o pedido que eu faço sempre quando o jornalista vai fazer uma entrevista em um dos nossos projetos, com os nossos pacientes. Uhum. E você atua nessa área de jornalismo humanitário faz 4 anos e meio. Você já passou por você já viu muitas histórias que devem ter te chocado um pouco. Como que você ainda se sente com isso hoje? Eu sou baseada no Rio, né? Então, na verdade, assim, são muitas histórias que eu vi. O meu cotidiano é de escutar, de traduzir, de ver vídeos e, assim, sempre com temas muito difíceis. Eu fui para 2 contextos, que foi tratamento de doença de Chagas na Bolívia e tratamento de HIV/AIDS em Moçambique. E não são situações fáceis da gente acompanhar, da gente ver, mas assim, se você for pensar na situação que essas pessoas atingidas por esses problemas estão passando, assim, os seus conflitos, eles ficam muito reduzidos, né? Assim, os nossos conflitos, eles são passageiros. Você vai lá, eu acho que tem marcas profundas quando você se depara com realidades tão duras, mas que são passageiros, né? O difícil é imaginar que aquelas pessoas ficaram, né? Que pouca coisa muda na realidade dessas pessoas, que a gente leva um cuidado médico, um alívio, mas que a situação inteira é muito complicada, né? Uhum. E isso afeta, assim, na sua vida pessoal? Muda alguma coisa pra você, assim? Eu acho que, na minha vida pessoal, acho que muda a forma com que você se relaciona com o mundo, a importância que você passa a dar às coisas. Eu acho que é difícil fazer separação, porque cada um tem a sua história. Minha história é uma, a história de quem está nessa situação de crise humanitária é outra. Mas eu acho que passa a valorizar o que às vezes passa despercebido. Por exemplo, o acesso à água, né? Acesso ao saneamento, acesso a cuidados básicos de saúde, né? Tem mulheres que sofrem, por exemplo, no parto e que têm sequelas para o resto da vida, coisas que a gente não vê no Brasil há muito tempo. Crianças que morrem de sarampo, assim, quando tem epidemia de sarampo, há centenas, enquanto aqui a gente nem presta atenção muito, que já leva o filho quando precisa, no tempo da vacina direitinho, né? A gente até esquece de dar importância a essas coisas que a gente tem acesso, né? E o jornalismo humanitário não é uma área tão comum dentro do jornalismo. Que dica você daria para os estudantes que estão entrando no mercado de trabalho agora e têm uma atração por essa área? Eu acho que é estudar, né? Porque assim, jornalismo humanitário é meio... Eu acho que não é exatamente jornalismo humanitário, mas é uma visão humanitária das pautas. As crises estão lá, você pode ir para um conflito e cobrir do ponto de vista do governo e do principal opositor, por exemplo, sem fazer uma apuração sobre os impactos da saúde naquela população, os impactos psicológicos, como é que está o fornecimento de água, saneamento básico. Eu acho que não é exatamente uma cobertura de determinados assuntos. É claro que quem quer trabalhar com isso tem que focar a sua carreira para a cobertura de jornalismo
internacional. Mas eu acho que é muito mais afiar o olhar para o que pode estar por trás daquela pauta óbvia, né, para o que está por trás de números e declarações de governo, do que outra coisa, assim. E aí estudar, pensar em fontes que não são tão óbvias, pensar fora do óbvio, eu acho. Então tá bom. Obrigada, Vânia. Obrigada a você. Beta Jornalismo 2014.